Olá, amados do Senhor. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E quero falar hoje sobre o que Deus fala para as igrejas, né? Lá em Apocalipse, quem conhece um pouco a Bíblia sabe que Deus manda cartas para 7 igrejas. E hoje vamos falar da igreja de Sardes, tá? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6, tá? Aí para a igreja de Sardes essa carta foi escrita. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então essa é uma carta para a igreja de Sardes. Depois vocês podem ler lá na Bíblia, em Apocalipse, né? Logo no início ali tem as outras cartas que o apóstolo João mandou para as igrejas na época dele, né? Quando ele escreveu esse livro de Apocalipse, ele estava numa prisão, numa ilha. Ele havia sido jogado no óleo quente para morrer, né? Como condenação por seguir a Jesus, mas aprove a Deus salvá-lo e ele pôde escrever essas cartas às igrejas. Só que essas cartas não são só para as igrejas daquela época, né? Elas são para as nossas igrejas hoje, amém? Elas servem para nós que somos cristãos, que vamos à igreja, né? Então ali fala, né, que é para a gente cuidar, para não estarmos mortos, né? A gente faz um monte de obra, a gente pratica o bem, a gente acha que a gente está salvo porque a gente pratica o bem, que a gente faz o bem para as pessoas, né? Mas quando a gente vai olhar para o fundo do nosso coração, a gente já está morto. Amém? Como é triste, né? A gente está vivo e já está morto. Morto sem amor no coração, sem amor por Jesus, né? Aquele que deu a vida por nós, que nos prometeu a ressurreição. Como é morto a gente tá na igreja e esquecer desse amor maravilhoso, né? Não viver esse amor maravilhoso todos os dias. E isso acontece muito. Então, essa palavra de hoje é para que nós tenhamos cuidado, né? De não andarmos como mortos pela face da terra, sem lembrar do amor de Jesus por nós, sem lembrar do amor de Jesus pelos irmãos, pelo próximo, que Deus, né, quer que a gente ame. Amém? Então, né, Jesus também faz um alerta aqui, que para essas pessoas que dormem, que procurem acordar, porque Jesus virá como um ladrão. Abrir e piscar de olhos, Jesus virá, vai levar a sua igreja, né? Aqueles que estão mortos, infelizmente, vão ressuscitar para o juízo, né? Aqueles que estão mortos nos pecados, na falta de fé em Cristo. E aqueles que viveram em Cristo e morreram em Cristo vão ressuscitar para o reino de Deus, né? Para a vida eterna. Amém? Então, que a gente possa ficar alerta, vigilante, né? Para não dormir, para não esquecer do amor de Deus, para frequentar uma igreja, buscar estar em comunhão com os irmãos, porque é ali que a gente vai aprender a palavra de Deus, é ali que a gente vai aprender a amar,
É ali que vamos ser curados das nossas enfermidades, que os irmãos vão orar por nós, nós vamos orar pelos irmãos, Deus vai operar grandes milagres ali. Então busque uma igreja. A gente pensa que a gente vê tanto escândalo, né, no meio do povo de Deus, mas a palavra diz que ai daqueles que cometem esses escândalos, ai daqueles que por quem vêm os escândalos, né? Então, infelizmente, né, existe esses escândalos, né, e muitos dizem que não vão à igreja por causa desses escândalos, porque viram fulano e fulano, mas assim como fala aqui na palavra, né, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amém? Então, dentro da igreja sempre vai haver algumas pessoas, se não muitas, algumas, que não contaminaram as vestes, né? E que são dignas de andar com o Senhor de branco. Amém? E é lá, e é com essas pessoas que a gente tem que se agarrar e ficar perto, né? Ficar junto com os irmãos, né? Com essas pessoas a gente tem que andar. Amém? Deus abençoe.